Bom dia, que Deus abençoe sua casa, seus projetos, sua família, tudo te vá bem, seja cheio do Espírito Santo. Na devocional de hoje, tinha comentado algo aqui sobre a vida de Jó, né? E quem tem acompanhado a devocional tem se maravilhado com as mensagens que Deus tem colocado no nosso coração para edificar as nossas almas. O que acontece é o seguinte, presta atenção, porque aquilo que tem de entendimento no final desse vídeo é o que pode impactar a sua vida e mudar a sua história. Porque a recitação da mensagem, ela se renova. Então, todos os anos, na minha leitura e devocional, todos os anos a renovação da mensagem é diferente. Por quê? Porque é aquele momento que Deus vai aperfeiçoar dentro daquilo que nós necessitamos de alimento. E aí Ele vai colocar exatamente aquilo que nós precisamos. Então, o que você precisa hoje é o que Deus está colocando hoje no seu prato, que é nutrir tudo o que é necessário para transformar a sua mente, transformar o teu coração e salvar a tua alma. Bom, Jó, ele tem passado por muitas situações no capítulo 15, 16, 17, e uma delas é que ele está se coçando com caco de telha, e os teus amigos, né, eles sentam junto com ele durante 7 dias e ficam ao lado dele todo momento sem abrir a boca, 7 dias calado, só ao lado de Jó. E quando Jó abre a sua boca e Jó começa a amaldiçoar os seus dias, começa a amaldiçoar a sua existência, Jó não está falando contra Deus. Jó está falando sobre ele ser justo, ser reto e não encontrar nele nenhuma iniquidade e não entender o porquê que ele estava passando por aquilo. E quando ele não entende que ele está passando por aquilo, a boca dele começa a falar contra ele mesmo. Ele não fala contra Deus, ele fala contra ele mesmo, contra a sua existência, contra tudo que aconteceu com ele. E o que acontece é que ele abre a boca, e quando ele abre a boca, ele começa, depois que Jó tinha falado tudo aquilo que Jó tinha falado, que você sabe, acompanhando o texto, Jó ele está triste, porque ele não aceita passar por aquilo e envergonhar o nome de Deus, e tá daquela maneira, envergonhar o nome de Deus, e as pessoas olharem para ele, envergonhar o nome de Deus, porque elas iam apontar para ele e falar assim, cadê o bonzão que era reto? Cadê o bonzão que era justo? Então, Jó ele não aceita essa situação, ele não aceita ele ser o motivo de que as pessoas vissem Deus de uma outra forma. Jó queria glorificar a Deus através de todo o seu tempo, toda a sua vitória, tudo que ele fazia com uma intenção de glorificar a Deus. Por isso que ele era justo e reto. E Jó não é diferente de você, ele não é diferente de mim. Nós somos seres humanos e fomos colocados nessa terra, e o motivo de Deus ter nos colocado nessa terra é para a glória do nome dele, para glorificar ele. Então, nas nossas vitórias ou nas nossas derrotas, sempre será para glorificar o nome dele. Foi por isso que Satanás, passeando no céu, perguntou para Deus sobre Jó. Na realidade, Deus falou para ele sobre Jó, e ele falou, é porque você dá tudo para ele, é porque você não toca na vida dele, é porque você prospera ele, é porque ele tem muita saúde, quero ver se ficar pele e osso, se ele vai te glorificar. Então Deus ele faz essas permissões, mas Deus faz as permissões já sabendo do resultado final, de que Jó seria íntegro, reto e se manteria firme até o final, para que o nome dele fosse glorificado. E é assim que Deus faz com você. Quando há uma prova, quando há um problema que você esteja enfrentando, Deus já sabe o resultado final, ele só quer envergonhar o diabo, ele quer mostrar para o diabo que você é forte, que você é firme, que você nasceu para vencer e que você nasceu para glorificar o nome dele na terra, para que ele possa confiar e te dar e entregar tudo o que é dele, porque ele é o pai que entrega a herança nas mãos do filho. Nenhum pai vai dar a herança na mão do filho sabendo que o filho é um descabeçado e que ele vai perder essa herança numa noite só ou num dia só. Então, quando ele abre a boca e começa a falar para Jó, ele não está olhando para Jó e falando para Jó sobre... Ele não está falando para Jó sobre as palavras... Eu parei um pouquinho aqui que eu vou fechar o vídeo, gente. Ele não está falando para Jó sobre o caráter de Jó. Ele está falando para Jó, para que as pessoas que estavam ouvindo Jó não se rebelasse contra Deus, porém o ouvido de Elifaz era voltado ao problema de Jó.
E o problema de Jó não era reclamar de Deus, o problema de Jó era por que eu estou passando por isso, sendo que eu sou íntegro e reto. É quando nós nos desesperamos, meu Deus, mas eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não faço nada de errado. Fica calmo, se você não faz, não se revolta contra Deus, mantém firme. Jó não se revoltou contra Deus, ele se revoltou contra o tempo que ele estava passando por aquilo, e o nome de Deus estava sendo escarnecido por aqueles que viam o que ele estava passando. Essa tem que ser a sua preocupação, essa tem que ser a minha preocupação, de glorificar o nome do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele nunca vai permitir que nada nos aconteça sem que haja um motivo, e o motivo de Deus é glorificar o nome dele através da glória que ele colocará na sua vida. Tanto que no finalzinho, no capítulo 17, Jó está falando sobre isso, sobre a glória do homem, que na realidade a glória do homem não interessa, mas é glorificar a Deus. E o homem é glorificado por causa dessa entrega de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, os amigos de Jó, eles não foram tão ruim assim. Por quê? Porque até eles estarem ali foi a permissão de Deus. Deus permitiu isso para que Jó pudesse colocar para fora todas as palavras, para que outras pessoas ouvissem o que Jó disse, e mesmo que elas interpretassem de maneira errada, elas também seriam sensibilizadas por aquilo que estava acontecendo com ele. Tanto que ele fala que não está falando como um louco, que ele também tem sabedoria, e que o que ele está falando é exatamente para Jó ter cuidado de falar contra Deus, e não que ele estava ouvindo que Jó estava falando contra Deus, mas que a preocupação deles era sempre com a edificação do seu amigo, do seu próximo. E Jó até fica muito irado quando ele olha para Elifaz e olha para os outros amigos que estavam junto com ele ali, e ele fala: vocês são sábios, eu sei que são sábios, mas vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo. Se você estivesse vivendo isso que eu estou vivendo, o que será que a sua boca ia dizer? Porque eu sei o que eu estou falando. Então, não se importe, mesmo que as pessoas à sua volta estejam julgando você por aquilo que você está passando, mas você, dentro do seu íntimo, você sabe que você não pecou, que você não tem cometido erros, que você não tem desobedecido à voz de Deus e envergonhado o nome de Deus. Fica tranquilo que você está passando por situações para glorificar o nome dele, e a sua vitória, eu tenho certeza que vai chegar nesta terra, porque Jó foi restituído. Depois nós vamos acompanhar a devocional, e ainda Deus multiplicou aquilo que ele tinha, de uma maneira de que tudo que ele perdeu, Deus aumentou. Na quantidade de bens, Deus aumentou. Na quantidade de filhos, Deus multiplicou, porque ele perdeu os 10, mas Deus deu 10 novamente, multiplicou. Mas na quantidade de bens, Deus aumentou sobremaneira, triplicou, quadriplicou. Deus sempre vai abençoar e nunca vai dever nada para ninguém. Então saiba disso. Coloca assim dentro do teu coração: Deus não me deve nada. Eu sim. Pela morte da cruz, eu devo a minha vida a Ele. Eu vou glorificar Deus em todo o tempo. E eu te garanto, você vai sair dessa dificuldade agora. Beijo no teu coração. Eu te aguardo no próximo vídeo.